Na hora que você arremata o leilão, tem lá falando assim, pô, a pessoa tá lá, a família mora lá, você fica sabendo desses detalhes, assim? Sim, você sabe se o imóvel está ocupado ou desocupado, né? A desocupação é o grande mito aí dos leilões, acho que é o que impede que a população, de uma forma geral, olhe para os leilões, porque parece que todo mundo conhece alguém que já arrematou um imóvel, teve problema para desocupar. E quando a gente para minimamente para pensar no cenário do que a gente tem de arrematação, que é um mercado tomado pelos investidores, se isso fosse como as pessoas acreditam, os investidores não participariam desse mercado. Porque qual é o investidor que quer comprar um imóvel hoje e não vai ter o mínimo ali de certeza de quando ele vai desocupar o imóvel para alugar, para vender, ou até mesmo para morar, se for o caso, né? Vai ter que esperar 2 ou 3 anos. Ninguém colocaria dinheiro nesse mercado. Então, a gente tem uma legislação atual que ela protege completamente o arrematante. Tem que ser. Porque se não existisse o leilão, a gente não teria aí possibilidade das pessoas receberem o que tem direito. Financiamento imobiliário não existiria nos moldes como existe hoje em dia, porque se o banco não tivesse como cobrar esse capital que emprestou de uma forma tranquila, ou não emprestaria, ou a taxa de juros seria muito maior do que a praticada hoje para financiamento imobiliário. Isso impossibilitaria aí que as pessoas realizassem o sonho da casa própria, porque a regra do brasileiro é precisar de financiamento para comprar um imóvel de moradia. Então, o leilão ele é um mecanismo de justiça, ele precisa existir para que o que a gente tem hoje em dia, os cenários que a gente tem, conhece, continuem existindo também. Então, a legislação ela protege o arrematante, a desocupação é um direito do arrematante. 90% dos imóveis que eu já arrematei estavam ocupados, né, e a desocupação aconteceu tranquilamente, num cenário ali que gira entre 3 e 6 meses da arrematação, se for necessário uma desocupação por uma via judicial, não descartando a possibilidade de acordo também, que é muito comum em leilão. Então, a pessoa sabe que o imóvel está indo a leilão porque ela deixou de pagar, por exemplo, o financiamento. Você vai lá, oferece pagamento de uma mudança para que ela saia tranquilamente do imóvel, não precisa passar por uma desocupação forçada. Você pode entrar em contato com a pessoa que está lá. Exato, isso é muito comum, a tentativa de acordo direto entre arrematante e o devedor, quem está ocupando o imóvel. E ninguém quer passar por uma desocupação forçada, seria o último ponto, né? Que seria uma desocupação judicial. Essa desocupação forçada? Seria um oficial de justiça na porta da pessoa, com um chaveiro, um caminhão de mudança, e se o oficial de justiça achar que é necessário, até a polícia. Ninguém quer passar por isso na vida. Você está na sua casa de manhã, de repente abrem a porta, começam a tirar tudo e enfiar num caminhão que vai levar os seus bens para algum lugar. Ou você indica um lugar ou vai para um depósito. Ninguém quer passar por isso na vida. Então, por isso que a chance de acordo em leilão é altíssima. Quando a gente fala de leilão de banco, que é a modalidade extrajudicial, a chance de acordo ela gira em mais de 80% dos casos, se a análise prévia for bem feita. Né? E também não exclui as situações que você previamente vai avaliar e quer ficar de fora. Eu já deixei de arrematar um imóvel, por exemplo, que na minha verificação ali prática, era uma senhora de 90 anos que morava no imóvel, a dívida era uma dívida de condomínio, era um leilão judicial, passou a existir quando o marido dela faleceu. Ela tinha filho, mas segundo informações do pessoal do próprio condomínio, não ligavam muito para ela, então ela estava vivendo ali de ajuda dos próprios vizinhos. Foi um caso que eu olhei e falei assim, essa arrematação eu não quero fazer. Era um baita oportunidade, um imóvel com grande desconto, daria um lucro muito significativo, mas eu preferi ficar de fora. A gente tem um cenário aí com milhares de arrematações de imóveis sendo levados a leilão anualmente, leilão acontecendo todo dia. De fato, a gente consegue escolher aquilo que a gente vai participar. Se tem uma situação que te incomoda, você analisa previamente, fica de fora, passa naquele mesmo dia, provavelmente vai ter um outro leilão ali que você se sinta confortável em arrematar. Você vai como investidor, acaba fazendo uma doação para a senhora, né? O apartamento dá para ela, tá de perto. Mas a segunda pergunta, então, em decorrência disso, se o risco é baixo, por que o retorno é tão alto? Porque tudo que eu vejo no mercado normalmente é uma moeda de duas faces. Assim, você tem um risco mais alto e, consequentemente, o retorno é mais alto também. Mas um retorno de 30%, 35% ao ano, com um risco muito baixo, parece uma falta de arbitragem dos investidores. Sabe? Acontece isso porque o mercado é recheado de mito. Então, as pessoas não conseguem olhar ainda para esse mercado com o olho que deveria ter. Né? Então, eu costumo brincar que se você reunir 10 pessoas numa rodinha e falar sobre leilão, ou as 10 vão falar que é furada, ou pelo menos 9 vão falar que é furada. Exatamente porque não consegue desocupar, porque precisa de todo o dinheiro, não conhece a possibilidade de alavancar através de financiamento. Então, é um mercado muito recheado de mitos. Enquanto for assim, quem tem o conhecimento, quem participa, nada de braçada. Consegue, de fato, alinhar um investimento que é muito seguro, desde que você saiba analisar tudo previamente, sofre pouquíssimo com volatilidade. Quando você arremata um imóvel pensando em revenda, o que vai mudar aí do preço de mercado do imóvel num cenário de 12 meses? Praticamente nada. A chance dele de valorizar é muito pequena se você analisou tudo bem feito, né?
antes Fez de o trabalho de casa, né? Antes de oferecer o lance, pode ser que ele valorize um pouco ali seguindo a inflação dentro desse cenário de 12 meses, mas é um cenário muito certo do que você pode esperar. Botando todos os custos na conta, é muito previsível você saber quanto você vai ter de retorno ali daquele leilão. Então, o que possibilita isso, hoje em dia, ainda é a falta de conhecimento que as pessoas têm desse mercado. Tem algum player grande, assim, lá? Tem um fundo imobiliário, que é a Rooftop, que ela angariou capital, né? E a Remata, acho que é o maior aí hoje que a gente tem atuando em São Paulo, é a Rooftop, que é esse fundo imobiliário. Legal. Legal. Sabendo. Agora, ia até fazer uma pergunta. Você foi lá e arrematou. Esse contato com a pessoa que está no imóvel, ele é feito diretamente, ele precisa ser feito diretamente pela pessoa que arrematou. Ou, por exemplo, poxa, não, tem alguém, um intermediário, um oficial de justiça que entra em contato para evitar esse contato direto com... Essa possibilidade que eu falei de acordo, que é muito significativa, seria para um leilão extrajudicial, que é esse que popularmente as pessoas chamam de leilão de banco. Não tem um processo judicial prévio nesse tipo de leilão. O banco vai lá, segue o mecanismo da lei e leva o imóvel direto a leilão. Então, não tem um juiz determinando que aquele imóvel vá a leilão. Então, como não existe esse processo judicial, a primeira tentativa de desocupar o imóvel é sempre o acordo. E aí seria, de fato, um acordo direto. Agora, não sendo possível o acordo, a gente segue para o mecanismo previsto em lei também, que é a chamada ação de missão na posse, que aí o arrematante vai entrar com um processo no judiciário para que um juiz determine a desocupação e o oficial de justiça vai lá cumprir essa determinação. Só que você pode pular direto para essa fase de missão na posse, você não precisa ter o contato direto ali com o ocupante. Só que isso não é benéfico para as duas partes. O acordo é um cenário mais vantajoso, tanto para o arrematante quanto para o devedor. O arrematante não precisa de um advogado, por exemplo, para ingressar com essa ação judicial, não vai ter as custas judiciais, né? Às vezes o que ele gasta nisso aí, ele paga um caminhão de mudança, resolve aquilo ali em 20, 30 dias e acabou, né? Então, muito mais rápido. Então, assim, existe a possibilidade de, não quero falar, vou direto para a ação de missão na posse? Existe. É vantajoso? Não. Né? Então, na prática, hoje em dia, mensagem no WhatsApp, você descobre o telefone aí da pessoa. Exatamente isso, você manda um zap para ela. Eu mando mensagem no WhatsApp, tá tudo gravado, não preciso falar direto com a pessoa, bem tranquilo. Né? Não deu certo, vou recorrer ao outro mecanismo, que é a ação de missão na posse, e tranquilo.